Continuando a aula, então, a gente vai falar agora como que a gente trabalha com variável quantitativa contínua. Então, a construção de tabela de frequência para esse tipo de variável, ela requer um certo cuidado. Como a gente está trabalhando com variável quantitativa contínua, a maior parte dos valores observados eles não vão se repetir, devido à característica contínua da variável. Então, se a gente observa a altura das pessoas, aí a gente tem 1,61, 1,62, 1,63. Como a gente está limitando em duas casas decimais, a gente até pode ter várias observações repetidas, mas se a gente tivesse instrumento para medir com mais precisão, será que aqueles dois, por exemplo, se a gente tem 1,61, 1,61 na nossa amostra, né, aqui é a altura, esse é um valor repetido, mas se a gente tivesse um instrumento para medir mais precisamente, será que eles seriam o mesmo? Ou seria 161, 2, 161, 3, 161, 9? Então a característica contínua da variável ela não vai permitir que a gente utilize, por exemplo, um gráfico de barras, porque a frequência desses números é muito baixa. Tá? Então, a solução que a gente vai ter é agrupar os dados em classe de frequências. Então, por exemplo, no exemplo da altura, em vez de eu trabalhar com cada altura que eu tenho no meu banco de dados, eu vou analisar uma faixa, por exemplo, 1,6 até 1,7 de altura, 1,7 até 1,8, e vou ver quantas observações caem dentro dessas faixas. Tá? O comum é construir classes de mesma amplitude, e o número de classes vai depender do problema. Recomenda-se utilizar de 5 a 15 classes com a mesma amplitude, ou raiz de n, sendo n o número de observações. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo também é do livro do Barbetta, que diz: dos dados de taxa de mortalidade infantil de 34 municípios da microrregião oeste catarinense no ano de 1982. Então, a gente tem esses 34 valores contínuos, a gente pode ver que a maioria deles não se repete. Então, como que a gente constrói uma tabela de frequências para esse tipo de variável? A gente vai separar classes de frequência, ou seja, aqui a gente está separando taxa de mortalidade, que vai de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, assim por diante, até 60, até 70, em que esse símbolo ele significa um intervalo entre dois números, em que o número da esquerda pertence ao intervalo e o número da direita não. Ou seja, por exemplo, esses 10 a 20, o 10 pertence ao intervalo, o 20 não. Ou seja, se a gente observa o número 10, vai cair nesse intervalo. Se a gente observa o número 20, ele vai cair nesse intervalo e não nesse aqui. Certo? Então, nesse exemplo, a gente tem a frequência absoluta simples acumulada, a frequência relativa simples acumulada para cada classe de frequência. Então, quantos municípios caíram nessa faixa de 0 a 10? Um município. Quantos municípios caíram na faixa de 10 a 20? 10 municípios. Então, a gente está contando, como a gente fez para as outras tabelas de frequência, só que para faixas, né, para classe de frequências. Tá? Aí a gente faz a mesma coisa com a frequência acumulada. Então, o que esse 26 quer dizer? Quer dizer que a gente tem 26 municípios que apresentam taxa de mortalidade de até 30. Tá? E aqui a frequência relativa é a mesma coisa. 76% dos municípios apresentam taxa de mortalidade de até 30. Tá? Note que a gente perde informação quando a gente agrupa os dados. Por exemplo, aqui nessa categoria de 0 a 10, a gente sabe que a gente tem um município que está aqui dentro dessa categoria, mas a gente não sabe a taxa de mortalidade desse município. Então, a gente só sabe que ele é de 0 a 10, mas a taxa de mortalidade exata que esse município apresenta, a gente não conhece. Então, quando a gente faz isso,
a gente perde essa informação. Nos dados originais, a gente tem, a saber, é 9,9. Mas quando a gente faz, né, esse agrupamento, a gente perde essa informação. Então, depois que a gente fez o agrupamento, a gente sabe que a gente tem 10 municípios que apresentam taxa de mortalidade de 10 a 20, mas a gente não sabe o valor exato da taxa de mortalidade para esses 10 municípios. Tá? Quando a variável de interesse é contínua, então o gráfico de barras ele não é mais adequado. Então a gente usa o gráfico chamado histograma. Então o histograma é um gráfico de barras contíguas. O que isso significa? No gráfico de barras a gente fazia barras separadas. Tá? Aqui no histograma a gente vai fazer uma barra colada na outra. Por quê? Porque onde termina uma classe começa a outra. Tá? Então, se a gente for observar o histograma dos dados da taxa de mortalidade infantil, aí a gente vê essas barras, então uma é grudada na outra, por quê? Aqui da classe 0 a 10, onde termina a classe 0 a 10, começa a classe 10 a 20. Então a gente agrupa essas barras por causa disso. Tá? E aí esse gráfico ele vai dar uma noção para a gente do que está acontecendo com essa variável. Se a gente está estudando a taxa de mortalidade infantil, a gente pode falar que a maior frequência é de taxa de mortalidade infantil entre 20 e 30. Ou se a gente quiser agrupar mais, a gente pode falar que os municípios, a maior parte dos municípios apresentam taxa de mortalidade entre 10 a 30. Então, interpretação, observamos uma predominância de municípios com taxa de mortalidade infantil na faixa de 10 a 30. Observamos também um município apontando taxa de mortalidade infantil extremamente alta quando comparadas às demais, que é essa aqui. Esse gráfico ele deixa a gente visualizar isso de uma forma mais fácil. Então, essa barrinha, ela nem está encostada com as outras barras. Quer dizer, aqui a gente tem uma frequência igual a zero, uma frequência igual a zero, e aqui a gente teve alguma coisa. Então, ela está longe. Ela vai ser um dado que esse gráfico está mostrando para a gente que, olha que estranho, tem um município aqui com uma taxa extremamente alta. Tá? Então, sempre a gente vai querer tirar o máximo de informação desses gráficos, dessas tabelas, desses gráficos. E algumas coisas do gráfico, ele deixa a informação mais fácil de ser visualizada. Tá? Às vezes a gente está interessado em analisar a distribuição de frequências acumuladas. Tá? O gráfico quando a gente faz o gráfico de frequências acumuladas de uma variável quantitativa contínua, ele é chamado do gráfico de ogiva. Então, vamos voltar aqui na tabela. Essa é a frequência relativa acumulada e essa é a frequência absoluta acumulada. A gente pode fazer o gráfico para qualquer uma das frequências acumuladas. Tá? Então, a gente vai fazer um gráfico desses pontos aqui, do 1, 11, 26, ou, se for a frequência relativa, do 0,03, 0,32. E esse gráfico vai indicar não a frequência simples agora, ele vai indicar a frequência acumulada. Então, vamos lá. Esse é a algiva, da taxa de mortalidade infantil. O que ela está trazendo para a gente? Como que a gente constrói esse gráfico? Aqui, as frequências acumuladas, seja ela absoluta ou relativa, ela vai estar no eixo Y, no eixo vertical, e os limites superiores das classes no eixo horizontal. Tá? Então, o que eu tiro desse gráfico? Olha como é legal, como a gente consegue visualizar isso de forma mais rápida. Aqui no 40, a gente vê que a maior parte dos municípios, eles apresentam taxa de mortalidade infantil até 40. Se a gente for lá na tabela, por exemplo, a gente vai ver que esse valor é 0,97, ou seja, 97% dos municípios apresentam
taxa de mortalidade infantil até 40. Tá? Aqui a gente pode ver que entre 40 e 60 ele estabilizou, porque a taxa de mortalidade, né, a frequência acumulada, ela não subiu, ou seja, não tem mais frequência para acumular. Ela só foi subir no 70, que aí atingiu o 100%. Tá? Então, por exemplo, aqui no 20, a gente pode chutar, aqui olhando para o gráfico, que aqui mais ou menos uns 26% dos municípios apresentam taxa de mortalidade até 20. Então esse gráfico é muito interessante, que ele traz essa informação para a gente. Tá? Então a gente pode tirar algumas informações do gráfico de ogiva. A maioria dos municípios apresentam taxa de mortalidade menor que 40 ou até 40, né? Significa a mesma coisa. Menos que 10% dos municípios apresentam taxa de mortalidade menor que 10. Então, se a gente olhar aqui no x igual a 10, né, na taxa de mortalidade igual a 10, a gente vê que se o 10% está aqui, a gente vê que menos que 10% desses municípios ele apresentam taxa de mortalidade até 10, tá? Ou menor que 10. Agora, se a gente quiser saber qual o valor da taxa de mortalidade que divide a frequência 50% para a esquerda e 50% para a direita, a gente vai olhar no gráfico de ogiva e calcular aproximadamente qual seria esse valor. Tá? Então, se o meu 50% está aqui, eu vou vir aqui no gráfico de ogiva e vou vir aqui nessa linha e ver onde que está mais ou menos o valor de x que representa 50%. Então, aqui está mais ou menos 24, 25%. Eu vou dizer que aproximadamente 50% dos municípios, ou metade dos municípios, eles apresentam taxa de mortalidade abaixo de 25, por exemplo. Só que fazer isso é uma solução aproximada. Né? A gente está olhando o gráfico chutando que seria 25. Ela é imprecisa. Uma forma seria usar o computador e traçar uma reta, que aí seria mais precisa ainda, né, da gente obter esse x aqui, né, esse valor de taxa de mortalidade, que corresponde ao 50%. Mas mesmo assim ainda é um pouco impreciso, mas esse gráfico vai dar a gente uma ideia desse valor. Né? Então aqui seria, a gente vê que o 25 estaria aqui, então não é 25 como a gente olhou no gráfico anterior, então seria um 23, por exemplo. Né? Então é um pouco mais preciso, mas a gente ainda tem uma imprecisão aqui. Um outro exemplo, que aí eu retirei do livro do Magalhães, se dá no peso dos alunos de primeiro ano de uma escola, de uma determinada escola. Então a gente tem dados de homens e de mulheres. E aí a gente tem mais dados de mulheres do que de homens. O que a gente vai fazer? A gente quer comparar esses dois grupos. Então a gente vai construir uma tabela de frequências para homens e para mulheres com as mesmas classes de frequência para a gente poder comparar. Então a gente vem aqui e eu construí essa classe de frequências que tem de 40 a 45, 45 a 50, até 90 a 95. Tá? Observem que para o grupo de homens não tem ninguém nessa faixa de 40 a 55. Já no grupo de mulheres não tem ninguém na faixa de 70 a 95. Isso já é um indicativo de quê? De que o peso de mulheres tem de ser menor que o peso de homens. Tá? Então a gente constrói a tabela de frequências para os dois grupos, para o grupo de mulheres e para o grupo de homens, faz a frequência absoluta simples e acumulada, a frequência relativa simples e acumulada, e o que a gente vê aqui. Por exemplo, aqui
nessa faixa aqui, nessa classe de frequência de 60 a 70, a gente tem 100% das mulheres, né? Ou seja, 100% das mulheres tem até 70 quilos. Já para os homens, a gente tem apenas 16% dos homens que tem até 70 quilos. Então, isso é importante da gente tirar essa informação nos nossos dados. Só que essa informação ela é mais facilmente visualizada pelos gráficos. Então, se a gente faz um histograma, por exemplo, para o grupo de homens e para o grupo de mulheres, e aqui a gente está tendo a mesma classe de frequência para os dois, eles estão na mesma escala, então por isso a gente pode comparar, a gente vê que aqui, como a gente viu lá na tabela, entre 40 e 70 a gente tem todas as mulheres, né? A partir dos 70 para cima, a gente tem a maioria dos homens, enquanto que aqui a gente não tem mulher nenhuma. Então a gente está vendo que os homens eles tendem, através desse nosso conjunto de dados, os homens tendem a ter um peso maior do que o das mulheres. Observe que aqui a gente tem homens com pesos menores que 70, tá? Mas a maioria a gente encontra homens com peso maior que 70 quilos. Agora, se a gente for olhar o gráfico de ogiva, e é legal esse gráfico quando a gente compara homens e mulheres, e aí eu estou fazendo a ogiva aqui da frequência relativa acumulada, a gente vê que aqui no 70, né, se a gente traçar uma reta aqui no 70, a gente vai ver que a gente alcançou o 100% para as mulheres, mas para os homens está longe de alcançar o 100%. Na verdade, pelo que a gente vê na tabela, esse valor aqui é o 16% para os homens, né? Então, é legal a gente ver como a variável peso para a mulher, ela se comporta de forma diferente dos homens, né? Então, a gente tem aqui, né, até 70 quilos, uma acumulação maior das mulheres, né, da frequência de mulheres, do que a gente tem para os homens. Para os homens, a gente vai começar a acumular a frequência depois dos 70, né, com a maior parte da frequência depois de 70. Então, se a gente pega, por exemplo, né, o limite da classe aqui 80 e traça uma reta, a gente vê que 80 a gente já acumulou 100% das mulheres. Na verdade, a gente acumula lá no 70. Mas a gente sabe, né, que se 100% das mulheres tem peso até 70, então 100% das mulheres vão ter peso até 80 quilos. Mas os homens, eles ainda estão nessa faixa de mais ou menos o quê? A gente pode chutar aqui, mais ou menos, uns 55%, tá? Então é legal a gente ver esse tipo de gráfico que a gente consegue comparar esses dois grupos que a gente está estudando em relação à variável que a gente quer, tá? Então aqui nessa aula a gente discutiu sobre variáveis qualitativas, variáveis quantitativas, o que são, né, como a gente identifica e como que a gente faz uma análise descritiva para cada tipo de variável. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui.